O relato que vos trago hoje, há muito tempo, estava guardado em minha gaveta. Ele se passa em uma pequena cidade que um dia já viu dias melhores. Primeiro, vamos voltar ao ano de 1996, na pacata cidade de Santo Tomé. Cidade esta que foi muito afetada pelo fechamento do porto e abertura da ponte internacional. Bem, apenas um lado da moeda foi afetado, o lado dos menos favorecidos. Pessoas humildes que viviam do transporte das balsas e importação de mercadorias. Muitos moradores encontraram a solução no fundo da garrafa e acabaram por virar moradores de rua. A situação da cidade começou a piorar ainda mais, quando uma sequência de desaparecimentos de crianças começou a assombrar os moradores daquele bairro. Toda semana, ao menos 2 desaparecimentos eram relatados. A polícia, na época, fez pouco caso, pois se tratava de crianças de rua. Em meio à revolta, a população acabou inflamando um rumor nefasto de um lugar, algo pouco parecido com um clube, onde apenas a elite da cidade e os fundadores da ponte se encontravam. Segundo eles, o local era apenas uma fachada para um centro ocultista, onde eram feitos sacrifícios a deuses e entidades que ninguém jamais ousava pronunciar os nomes. A revolta tomou conta dos moradores daquele bairro, que começaram a várias tentativas de colocar fogo e assim destruir o local. Naquela época, eu estava me aposentando, papelada encaminhada. Depois de 40 anos servindo na função de vigia, já era hora de erguer as chuteiras. Estava sabendo dos casos de desaparecimento na cidade e abismado com os horrores dos boatos, porém nunca fui de acreditar no sobrenatural. Para ser sincero, nunca fui de acreditar em nada e acabei por me encaixar perfeitamente no que seria o último trabalho de minha carreira antes da aposentadoria. Fui chamado para fazer a guarda do maldito local onde as pessoas estavam por depredar. Era apenas um final de semana, pois na semana seguinte o local ia ser esvaziado e fechado devido à revolta da população. O final de semana chegou rapidamente e eu estava a postos para o meu último trabalho antes da aposentadoria. Era uma noite fria e escura quando cheguei ao local. Um antigo clube que, para minha surpresa, não exibia sinais de deterioração. As paredes daquele local estavam decoradas com detalhes refinados, porém escabrosos, e quadros de imagens que fugiam da minha compreensão pendiam das paredes. No entanto, essas imagens eram tão enigmáticas que eu não conseguia discernir seus significados. Sendo um descrente de tudo o que fosse sobrenatural, simplesmente as observava com ceticismo. Enquanto fazia minha ronda pela área bem decorada, sentia-me cada vez mais inquieto. O lugar exalava uma atmosfera opressiva, como se estivesse escondendo segredos indescritíveis. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas algo me dizia que essa noite não seria como as outras. À medida que a noite avançava, os sons do vento uivante e folhas secas sendo arrastadas pelas ruas desertas da cidade ecoavam pelo clube. Aquela solidão era avassaladora, mas eu estava determinado a cumprir meu dever. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava diferente. Era como se o próprio local estivesse à espera de algo que estava prestes a acontecer. Fui tomado por uma sensação de que não estava sozinho. Minha lanterna tremeu em minhas mãos enquanto iluminava a sala onde tinha sinais de que havia ocorrido um ritual, naquela fatídica noite. Lá, no centro do aposento, vi uma figura que não poderia ser real. Ela estava envolta em sombras, com olhos que brilhavam de um vermelho profundo. Sua pele era como pergaminho enrugado, e suas garras afiadas pareciam prontas para dilacerar a realidade. No entanto, o que mais aterrorizava era sua fragilidade aparente, como se tivesse acabado de ser invocada de um abismo antigo.
A criatura se movia com uma graça perturbadora, como uma dança macabra. Seu olhar era hipnotizante, sugando minha mente em um vórtice de puro terror e fascinação. Era como se eu estivesse olhando para o próprio abismo. Minha mente gritava para fugir, mas meu corpo estava congelado pelo terror. A criatura finalmente se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração gélida em meu rosto e suas palavras sussurradas em um idioma ancestral ressoaram em minha mente, fazendo-me tremer de medo e êxtase. Foi então que eu compreendi a verdade. A criatura não estava simplesmente presente. Ela era uma manifestação de um mal ancestral que havia sido invocado. Sua aparência frágil escondia uma força terrível, uma ameaça que ultrapassava os limites da compreensão humana. Antes que eu pudesse reagir, a criatura desapareceu nas sombras, deixando-me em um estado de choque profundo. Eu estava sozinho na sala vazia, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. As sequelas daquela noite eram profundas, e minha língua estava amarrada em nós de silêncio. Não podia contar a ninguém o que tinha testemunhado, pois acabara por romper as cordas vocais, e de uma forma sobrenatural, minha fala já não se fazia mais presente. Santo Tomé permaneceria em ignorância quanto à verdade, por trás dos desaparecimentos das crianças e aos horrores do clube abandonado. E eu, o vigilante silencioso, carregaria o fardo desse conhecimento pelo resto dos meus dias.